sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são os domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia e da Oceania. A gente vai conhecer, durante aqui a aula, os domínios morfoclimáticos, os tipos de clima, os tipos de vegetação, a fauna, a flora presente, em cada uma aí dessas regiões, tanto da Europa, da Ásia, quanto da Oceania. Vamos lá? Domínios morfoclimáticos, representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, do relevo, do clima, da vegetação, que se relacionam e interagem formando uma unidade paisagística. A gente tem as formações vegetais, que desenvolvem-se de acordo com o tipo de clima, o tipo de relevo e o solo também do local, onde se situam. De todos estes, o clima ele é o que mais se destaca. O clima de maior ocorrência na Europa é o temperado continental. Na porção norte ocorre o clima subpolar, na porção sul o clima mediterrâneo, no litoral ocidental o clima temperado oceânico e nas áreas de dobramentos modernos o clima frio de montanha. A gente tem aí todas essas variações de clima, mas aí o clima que predomina, aí na região aí da Europa, é o clima temperado continental, Como a gente estava falando, como eu li para vocês agora, a questão do clima é que mais vai interferir, que mais vai influenciar na questão aí dos tipos de vegetação, na questão dos tipos de animais, que habitam esses locais. Já na porção aí da Ásia, na porção asiática, são predominantes os climas siberiano, mediterrâneo, desértico e também de monções. Do ponto de vista e do relevo, da questão do relevo, a gente vai ter grandes planícies centrais. O relevo europeu, assim como o relevo brasileiro, ele é um relevo antigo, então ele não possui grandes elevações. As maiores elevações europeias, elas vão ser encontradas nas regiões alpinas, como na Suíça, na França e na Itália, que são os locais que apresentam os Alpes. Se a gente for observar, então, como foi dito, o relevo da Europa, ele é parecido nessa questão com o relevo brasileiro, porque ele não tem aí essas grandes elevações, ele é considerado um relevo que é antigo. Os locais aí que vão ter essas regiões aí mais alpinas são aí na França, na Suíça e também na Itália. A gente tem aí a região aí, a tundra, que é a fauna, onde a fauna está adaptada ao frio e é muito semelhante à das regiões da floresta de coníferas, pois os animais, eles migram e hibernam. Quando a gente fala aí de hibernação, a gente já associa aos ursos, Aqui, como a gente está falando de um clima aí que é mais frio, a gente pode ver que os animais que estão aí mais presentes nessa região, são os ursos polares, que são os animais que realizam essas migrações e também que hibernam. Em tundra a gente tem aí nessas paisagens, o tipo de vegetação, a gente tem tanto a vegetação aí mais florida, como nos climas mais frios a gente vê a vegetação coberta aí, por gelo. Na floresta de coníferas ou boreal, a taiga, é a mais extensa floresta do mundo, estendendo-se nas regiões setentrionais da América, da Ásia e da Europa. A gente pode observar na imagem, qual é o animal, que predomina nessa região. Esses tipos de animais são presentes aí na floresta de coníferas ou também chamada, de boreal. Quais são as características aí da floresta de coníferas ou boreal? Ela está presente na zona temperada, destacando aí o Canadá, a Suécia, a Finlândia e a Sibéria. Na Sibéria a gente tem aí essa taiga, e tem também o cinturão que limita o domínio da tundra. O solo, característico da floresta de coníferas ou da floresta boreal, ele se congela durante o inverno, mas, ao contrário do que ocorre na tundra, no verão ele descongela totalmente. Se a gente for observar aqui, voltando,
No verão, né, tá totalmente descongelado e no inverno a gente observa que o solo, né, já apresenta aí o gelo. E aí a gente também tem uma outra característica da floresta de coníferas, né, que os verões eles são um pouco mais quentes, 4 meses mais ou menos, e os ventos são menos fortes e também há maior abundância de água. Na floresta de coníferas ou boreal, a gente tem a presença dos pinheiros, né? Como eu falei para vocês, ó, uma característica, né, em relação ao clima. No verão, a gente vê que a vegetação está totalmente descoberta, né? E no inverno, né, está coberto aí pelo gelo. E esse aí, nas imagens, se vocês forem observarem, são os tipos aí de vegetação predominante na floresta, tá? Os pinheiros. Aí a gente tem também a floresta temperada. A floresta temperada ela estende-se por porções da Europa, da Ásia, da América do Norte, do Sul e também da Oceania. Então a floresta temperada ela vai abranger aí, né, todas essas regiões. Ela está presente também na Europa, está presente na Ásia, está presente também na Oceania, na América do Norte também e também na América do Sul. A gente tem aí as espécies de animais, tá? Que são predominantes aí, que habitam essa floresta. Sobre as formações aí da vegetação, tá? Na floresta temperada, a gente vai ver a presença da formação das caducifólias. Observe aí na imagem. Temos também a floresta mediterrânea, que situa-se na bacia do mar Mediterrâneo, ao sul da Europa, tá? E ao norte da África. Olha aí a presença dos animais que são característicos, né, da região, os animais que habitam essa floresta. Na vegetação mediterrânea, a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar a formação vegetal, que é constituída por árvores, geralmente de pequeno porte e espaçadas, cheias de nódulos e de folha persistente e, por isso, sempre verde. Espaços preenchidos por um extrato arbustivo mais ou menos denso e também de folha persistente. Folhas pequenas, raízes profundas e ramificadas e troncos revestidos por casca espessa, tá? Provenientes aí do período seco. Quando a gente fala aí no período seco, a gente vai encontrar esse tipo de vegetação. As folhas menores, raízes mais profundas, ramificadas, e os troncos eles vão estar revestidos por uma casca espessa. Aí a gente tem as imagens, né, características aí da vegetação mediterrânea. A gente pode ver aí, né, as montanhas, né. Também temos as formações herbáceas, que desenvolvem-se na Rússia, na Ásia Central, nas grandes planícies americanas, na Austrália, na Argentina e também no Brasil, tá? Na Europa e na Ásia a gente vai ter as formações estepes, na América do Norte as pradarias, na África do Sul a gente tem a formação velde e na América do Sul a gente tem os pampas. No Brasil, tá, as formações são dos campos sulinos. Bom, então é isso, para saber se vocês compreenderam aí, né, sobre a nossa aula, sobre os domínios morfoclimáticos que estão presentes aí, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na Oceania. A gente vai agora para o nosso exercitando, tá, para saber se vocês compreenderam a nossa aula de hoje. Vamos para a primeira questão? É o bioma mais jovem da Terra, suas áreas de ocorrência são as regiões próximas ao Oceano Ártico. Possui ecossistemas cuja composição botânica é influenciada pelas condições do solo e do clima. O solo fica congelado a maior parte do ano. A temperatura mais alta não ultrapassa os 10 graus. Suas principais espécies são os musgos e os líquens, plantas rasteiras, pois as árvores não sobrevivem nesse tipo de clima. A que bioma terrestre o texto se refere? Alternativa A, a floresta temperada. Alternativa B, as pradarias. Alternativa C, a tundra. Ou alternativa D, os estepes.
Vamos ver se você acertou. Quem respondeu aí tundra está correto, tá? A tundra, ele é o bioma mais jovem da Terra, tá? E ocorre aí nas regiões que estão mais próximas ao Oceano Ártico, tá? É quando o solo aí, a característica, né, desse bioma é de que o solo ele fica congelado a maior parte do ano, porque, né, as temperaturas aí as mais altas, né, quando a gente pode ver assim que fica mais quente, né? A temperatura ela não chega a ultrapassar os 10 graus Celsius, tá? Por isso que o solo, a maior parte do tempo, ele está congelado. E também as principais espécies, né, presentes aí desse bioma são os musgos e os líquens, tá? As plantas rasteiras também, porque as árvores, elas não sobrevivem a esses tipos de clima. Bom, gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Foi a nossa aula de hoje. Para mais aulas como esta, acessem a plataforma Eduque e até a próxima aula.